Olá pessoal, te prepara agora para uma feijoada. Nós vamos falar sobre o Triângulo das Bermudas, também conhecido como o Triângulo do Diabo. Vamos mostrar que existe uma conexão do Triângulo das Bermudas com a cidade perdida de Atlântida, que realmente existiu, não é apenas uma lenda, uma retórica de Platão. Vamos mostrar também que existe uma conexão com o Egito, sim, pasmem, com o Antigo Egito e com outras civilizações espalhadas pelo mundo. Nós também vamos abarcar nessa mesma pauta como é que os egípcios conseguiram construir as pirâmides erguendo pedras de toneladas numa época que não tinham guindastes poderosos assim. Então esses monolitos nos dias de hoje, chamado monolitos, né, ou megálitos, eles pesam muito. De Stonehenge, por exemplo, pesa 45 toneladas cada pedra, né, e a pedreira mais próxima fica ao sul de Gales. Como é que eles transportaram essas pedras então? Eu nunca falei isso em vídeo porque eu nunca achei relevante, nunca achei importante falar, mas devido a tantas perguntas que vocês têm feito, eu falei, ok, então vamos abarcar esse tema. Então nós vamos chamar aqui esse vídeo de O Mistério do Triângulo das Bermudas, o Mistério do Triângulo das Bermudas e sua estranha conexão com o Egito. Só que nós vamos falar além até disso, tá? Não vai ser possível esgotar esse tema num único vídeo, então eu já te adianto, vão ter mais de um vídeo sobre esse tema e presta muita atenção, não caia na besteira de assistir o primeiro, depois não assiste o segundo, aí você perde o fio da meada, ou você fica sem ter uma resposta conclusiva e fica a ver navios literalmente, né? Então, historicamente falando, nós já temos relatos dessa região do chamado Triângulo das Bermudas, ou Triângulo do Diabo, que remonta à época de Cristóvão Colombo, né? Desde a época de Cristóvão Colombo já tem relatos de desaparecimento de navios, de embarcações nessa região, ou seja, em torno do ano 1492, né? E esse Triângulo das Bermudas, mais uma vez ressaltando, também chamado Triângulo do Diabo, ele tem um motivo para se chamar assim, né? Porque primeiro ele está localizado, só para você entender a posição geográfica desse triângulo. Ele está localizado no Oceano Atlântico, tá? E ele compreende 3 pontos, claro, que vai formar o triângulo, né? Um desses pontos vai estar no estado da Flórida, nos Estados Unidos, outro ponto vai estar em Porto Rico e outro ponto vai estar no arquipélago das Bermudas. Daí vem o nome do Triângulo das Bermudas, né? Então vai formar essa triangulação. Essa região ficou muito conhecida pelo desaparecimento não apenas de navios, de embarcações, mas também como aeronaves. Aviões também desaparecem ali, né? Assim, o que nós temos como registro oficial de desaparecimentos misteriosos, sem causas aparentemente conhecidas ou naturais, né, são pelo menos, no mínimo, tá? No mínimo 150 casos entre embarcações e aeronaves que desapareceram nessa região. No mínimo 150 casos, passando a peneira assim, tirando toda a gordura, é o mínimo do mínimo do mínimo, é muito mais do que isso. Tá? Mas colocando aqui, trabalhando em números mínimos, tá? Números bem realistas, pelo menos 150 embarcações e aeronaves, somando-se os dois, né, sumiram nessa região. E tem vários relatos ali, né? Não é apenas a história de naufrágios de navios, ou de quedas de aeronaves, ou de sumiço de aeronaves, mas existem relatos de pilotos que sobreviveram e atravessaram essa região e que as bússolas deles ficaram malucas, né? As bússolas não apontavam mais o norte, é como se ele entrasse numa outra dimensão, numa dimensão paralela, né? Eles tiveram também já a sensação do tempo alterado. Já há casos de pilotos que atravessaram o Triângulo das Bermudas e atravessaram uma imensa nuvem, né? E quando eles chegaram do outro lado dessa nuvem, o tempo passado percorrido era um tempo diferente do que ele tinha. Como é que ele sabia disso? Pelo combustível. Então ele sabia, digamos, que ele tinha combustível para mais
2 horas de voo e de repente quando ele chega do outro lado ele tem combustível para mais 4 horas de voo. É sinal que houve uma deformação aí do espaço-tempo, né? Então esse é outro relato de sobreviventes também ali. Há casos também de navios fantasmas, ou seja, o navio inteiro, né, desaparece a população, a tripulação todinha, né, e o navio tá lá flutuando, navio fantasma. Ninguém sabe o que houve com a tripulação, né, desse navio. O navio tá lá intacto, né, mas não tem tripulação. Mistério também, né? Então tem muitos mistérios que cercam esse local, e uma vez que tem tantos mistérios, começam a circundar também, a orbitar em torno dele uma série de teorias, né? Então, algumas das teorias, elas até são bem elaboradas, outras são um pouco esdrúxulas, né? Então, elas têm a teoria que ali pode ser um portal dimensional, Triângulo das Bermudas, um portal dimensional. Nós vamos falar a respeito de tudo isso, tá? Outra teoria é que não, que existem OVNIs ali, alienígenas que fizeram uma base subterrânea, subaquática, né? Então tem uma cidade subaquática ali de alienígenas e lá eles acabam capturando, né, esses navios, acabam capturando as pessoas, né, para fins de experimentos, né, quem sabe, né? E também existe uma outra teoria que o campo magnético da Terra é mais forte nessa área, né? É como se fosse um buraco nas ondas eletromagnéticas. Nesse aspecto está certo, tá? Isso tem mesmo, isso é fato, e é isso que causa o enlouquecimento das bússolas. Mas nós vamos também falar sobre isso. Perdoa, gente, estou com uma tosse alérgica irritante, né? Então ela afeta o funcionamento das bússolas, isso também é fato. Há outros casos mais assim fantasiosos, né, que existem monstros marinhos, né, no Triângulo das Bermudas, e esses monstros marinhos simplesmente devoram as embarcações ou dão uma patada no avião que está lá no ar, né, só para derrubar o avião, né, e aí mastigar o avião, coisa e tal. Tipo Godzilla, sabe? Existe um Godzilla que mora naquela região ali. Então tem algumas histórias que são um pouco esdrúxulas, né? Essa, por exemplo, não dá para encarar, né? Então, o que nós podemos sustentar com dados empíricos, com dados concretos, com dados realmente estribados, né, em alguma fonte de sustentação, né, seria o seguinte: existe de fato uma declinação magnética nessa região, e isso explicaria, né, o comportamento das bússolas. Então, nesse caso, especificamente nesse ponto do globo, há uma declinação magnética, um buraco ali magnético, né, onde as bússolas funcionam de maneira desordenada, não apontam norte. Isso já foi comprovado, tá? Então esse daí é um fato ok, não funciona, já sabem que não funciona direito durante um período, né? Então os equipamentos de navegação, eles acabam sendo momentaneamente alterados por essas ondas eletromagnéticas que acabam sendo que estão desorientadas, e aí desorientam também as embarcações, né? Então, o Triângulo das Bermudas, ele já foi objeto de muitos estudos. Dentre eles, teve um estudo numa universidade do Colorado, né, que eles apontaram para algumas especificações encontradas na região. Olha só que conclusão que eles chegaram. Os cientistas observaram nuvens em forma de hexágono, que provocam fortes correntes de ar e são típicas dessa região. Eu vou postar aqui, vou mostrar aqui essas nuvens em forma de hexágono. Você não vê essa nuvem em nenhum lugar do mundo, só tem lá. É a característica daquela região, talvez pelas correntes do Golfo, talvez pela formação, né, dos ventos ali. Não, eu sou leigo, eu não sei explicar, só sei te dizer, né, até onde eu pude estudar, que esse tipo de nuvem em formato de hexágono só existe ali naquela região do Triângulo das Bermudas. Essas nuvens em formato de hexágono provocam correntes de ar muito fortes, né, e elas acabam promovendo no mar algo chamado de vagalhões. Já ouviram falar de vagalhões? Achava há um tempo atrás que era só uma teoria isso, porque você não se vê esse tipo de formação desses tipos de ondas na costa, mas isso é formado em algumas regiões, especificamente ali no Triângulo das Bermudas, também por influência das correntes do Golfo e dessas nuvens em forma de hexagonais. Essas nuvens em forma de hexagonais provocam então esses vagalhões, e esses vagalhões chegam a causar
pasmem, isso é cientificamente comprovado, tá? Não é teoria. São ondas de 30 metros de altura, imagina só, derruba o navio, derruba. E os ventos são tão fortes, 280 km por hora, pode desestabilizar uma aeronave também, né? Então ele pode tanto causar um dano na terra, quanto um dano, né, na aeronave. Dos dois jeitos causa um dano, vai causar um naufrágio, né, no navio, na embarcação, e vai causar também uma instabilidade no avião que está ali, né, sobrevoando essa área, né? Esses ventos são bastante fortes e podem estabilizar. Além disso, essas nuvens, elas provocam grandes tempestades elétricas, né? Vou postar uma foto aqui também, uma ilustrativa, né, de um avião sofrendo uma tempestade elétrica. Quer dizer, vento forte, os vagalhões altíssimos, ventos poderosos, né, e de repente também uma tempestade elétrica. Isso aí é um ingrediente perfeito para você derrubar uma aeronave, né? Não há qual aeronave que sobreviva, né, a um tipo de tempestade desse tipo, né? Ventos tão fortes, de repentinos, né? E além dos ventos repentinos também tem essas cargas eletromagnéticas aí, fruto desse fenômeno aí, né? Uma outra coisa curiosa, que no fundo do oceano, no fundo dessa região do oceano, encontraram que existem bolsões de gás metano. Isso também é comprovado, tá? Tudo que eu estou falando aqui é comprovado, é científico, eu vi em documentários, pego em várias fontes para passar essa informação para vocês. Algumas eu já sabia, outras eu aprendi. Então eles têm bolsões de metano. Quando esses bolsões de metano eles acabam eclodindo, né, sai aquelas bolhas de metano, isso faz com que o navio ele se desestabilize. E o princípio de Arquimedes, que faz com que o navio flutue, ele deixa de flutuar. Você pode até fazer uma experiência na sua casa. Você faz um barquinho de papel, coloca numa bacia, aí você pega por baixo dele, põe um canudinho, né? Um canudinho flexível, né? E aí você assopra. Aquelas bolhas que vêm por baixo vão desestabilizar o naviozinho, né? O barquinho de papel, ele vai tombar. Ele tomba e ele afunda, né? Então, quando vem esse monte de bolhas vindo do interior do oceano, né, eles desestabilizam a embarcação, fazendo então que o princípio de Arquimedes, que é o que faz com que o navio flutue, é um princípio da física, né, ele deixe de funcionar também. Esse tipo de gás, quando ele chega na superfície do oceano, ele não morre ali, ele continua subindo, E esse gás metano, como ele é um gás mais leve, ele vai acabar também interferindo na aeronave. A aeronave, ela vai perder a sua capacidade de empuxo, né? Ela perde o empuxo ao sofrer uma corrente desse gás metano, né? Também vai comprometer aí que a aeronave tenha um voo, né, completo, né? Um voo correto, ele vai ter um voo desordenado e poderá também cair. Pode piorar? Pode, ainda tem algo ainda pior do que isso, né? Eu vou colocar até aqui as imagens do que são chamado as trombas d'água, né? Tromba d'água é aquele negócio que você vê, liga no mar, né? Começa no mar, e ela liga até a nuvem que está lá no alto, faz uma ligação, é uma coluna que desce da nuvem até o mar, ou do mar até a nuvem, né? Então, quando começa a formar essas trombas d'água, essas trombas d'água, elas aparecem de repente, lá nessa região do Triângulo das Bermudas, elas aparecem de repente, do nada, tá tudo tranquilo, de repente vem uma tempestade e começa a surgir um monte de trombas d'água, e não é uma ou duas, são dezenas, já foram observadas mais de 30 dessas ao mesmo tempo. Isso derruba avião, isso derruba navio também. Então é uma região muito instável, bastante instável, né? Ela continua sendo rota de navegação, uma rota importante, só que eles já conhecem hoje em dia os locais onde tem maior instabilidade. Então eles contornam. Eles evitam passar pelo ponto de maior instabilidade que estão sujeitos a esses fenômenos que podem causar
o afundamento, né, de uma embarcação ou até de uma aeronave também, uma aeronave cair. Então eles contornam a região ali, mas ainda é rota, tá? Mas eles tomam cautela, porque agora eles já conhecem os pontos perigosos. Né? Um dos últimos desaparecimentos que ocorreu no Triângulo das Bermudas foi recente, aconteceu em 1º de outubro de 2015, foi de um grande, imenso cargueiro. Quer dizer, um cargueiro é um navio gigantesco, né? Vamos combinar que não é uma coisa pequena, não é uma lancha, né? Não é um pequeno iate, né? Ele carregava uma série de containers, centenas de containers, levava carros, levava trailers, e esse navio simplesmente afundou através de uma tempestade tropical repentina que teve ali no Triângulo das Bermudas. Ele afundou. Os mergulhadores chegaram até o navio, e encontraram o navio, não conseguiram salvar a carga, né? Mas cadê os tripulantes? Tinham 35 tripulantes, eles desapareceram. Esse é um grande mistério, porque normalmente quando um navio naufraga ou quando um avião cai, você, em alguns casos, você até encontra o navio, ou até encontra o avião, mas você não encontra os corpos, né? E não é uma região, digamos assim, que tenha tubarões, predadores. Você vai pensar que tem tubarão lá, né? Caiu lá, já era, né? Não é uma região de tubarão, né? Então, o que está acontecendo, né? O que acontece com esses corpos? Eles são levados pela corrente do Golfo, por exemplo, né? Fica uma coisa para a gente pensar, mais para frente eu volto nesse tema, tá bom? Quando a gente fala em navio fantasma, ou seja, um navio sem tripulantes, isso era muito mais comum na época das caravelas. Hoje, esse fenômeno ainda acontece com menos frequência, muito menos frequência, mas ainda intriga os cientistas, os pesquisadores. Mas na época das caravelas era mais comum acontecer, né? Porque eles ficavam, às vezes, períodos, eles dependiam das caravelas, né, para navegar, da força do vento. E havia períodos onde simplesmente nessa região não tem vento nenhum. Não tem vento, é muito louco, né? Uma hora tem uma tempestade violenta, outra hora não tem vento nenhum. Né? Eu esqueci até o termo, né? Tem um nome, eu não sei se é Mar de Magalhães, mas tem um nome até quando de um mar, quando o mar ele não tem vento nenhum. Então, sem vento nenhum. Aí a tripulação fica 1 dia, 2 dias, 3, 10 dias, 20 dias. Comida, tudo bem, eles pescam. Mas e a água potável, né? Como é que eles vão beber água? E chega o momento do desespero, né? Essa é a inferência histórica, tá? Eles baixam os botes, porque não foram encontrados botes no local, baixaram os botes e foram remando para procurar chegar na costa. Só que eles estão muito longe da costa e, mais uma vez, a corrente do Golfo é muito forte. E certamente eles não chegaram, nenhum deles chegou na costa para contar a história, né? Mas foi uma tentativa talvez desesperada deles escaparem. Então você encontra a embarcação sem tripulantes, né? E essa é a explicação plausível, uma vez que os botes já não estão mais ali. A lenda da Atlântida, ela surgiu através de um relato de um filósofo grego, Platão. Ele fez ali uma narrativa, né? Aparece, onde vai aparecer pela primeira vez, ele faz um diálogo ali, né, fictício esse diálogo, entre um personagem chamado Timeu e o outro Critias, né? E ele acaba citando a respeito de Atlântida. O detalhe é que ele conta muitos detalhes, esse é o detalhe, né? Platão, ele não dá uma história en passant. Sabe, quando você conta uma história de ficção imaginária, né, você até consegue produzir alguma coisa, né? Eu escrevo livros, eu sei como é que é isso, né? Mas quando você tem algo real, que você experimentou, que você viu, a riqueza de detalhes é muito maior. Você escreve com profundidade, a pessoa lê aquilo ali e vê, poxa, tá escrito ficção, mas não é ficção não, isso aqui aconteceu, né? Mais ou menos assim? Pois é. Né? Então, né, e ele fala, né, dentre seus inúmeros detalhes a respeito dos Atlantes, ele diz que seria uma ilha, né, vastíssima, muito grande, né, perto das colunas de Hércules, né?
ou seja, estaria no Estreito de Gibraltar, né, essas colunas de Hércules ali, que essa é uma metáfora para o Estreito de Gibraltar, né, e ela foi habitada, nessa região, foi habitada pelos Atlantes, né, descendentes de Atlas. Detalhe aqui, hein, presta atenção, os Atlantes são descendentes de Atlas, é um deus grego, tá, que é filho de Poseidon, que por sua vez é o deus do mar, né, tá entendendo a relação aqui? Ou seja, trocando em miúdos aqui, os Atlantes eram nefilins, né? Eles eram como se fossem, entre aspas, semideuses, filhos de anjos caídos com mulheres terrenas, já em Gênesis 6, como eu falo em Raças do Oculto, como eu já falo em vídeos aqui, né, na história do diabo, a influência do diabo na história, ou Nefilins, a esperança para eles, já falei isso em outros vídeos também. Então, eram Nefilins, né? Eles eram seres grandes, fortes, poderosos, e eles tinham altíssima tecnologia, porque aprenderam com os anjos caídos, né? Imagine o que esses anjos caídos não sabem de conhecimento. Você não tem ideia do conhecimento que eles possuem, né? Porque eles usam, né? Se nós usamos no máximo 10% do cérebro, né? Eles usam muito mais do que 10, né? Não sei se eles usam 100%, como os anjos que permanecem com Deus. Não sei se eles emburreceram, não saberia afirmar isso. Mas o fato é que às vezes que eu tive contato com essas entidades, são entidades inteligentíssimas e se fazem coisas diante dos seus olhos que você fica pasmo, como é que fez isso, né? Então mostras de poder assim absurdo, e a gente vai falar sobre esse poder também, tá? Então eles seriam descendentes dos Néfilins, os Atlantes são descendentes dos Néfilins, né? E essa cidade existiu de fato, né? E também ficava provavelmente no Estreito de Gibraltar. Essa cidade, ela data entre 10 a 12 mil anos de história, ou seja, entre 8 mil a 10 mil antes de Cristo, essa cidade de altíssima tecnologia de Atlântida já existia, né? E ela tem sim uma ligação com o Triângulo das Bermudas e eu vou explicar o porquê. E também tem uma ligação com o Egito, uma ligação estreita com o Egito, porque o Estreito de Gibraltar está perto do Egito, né? Não está longe não, né? E a gente vai explicar e você vai entender isso melhor também, qual o porquê dessa conexão, né? Como eles fizeram essa conexão e o porquê dela, que é o mais importante, né? Então era uma cidade altamente tecnológica, o nível de tecnologia que eles tinham era muito elevado para a sua época, para os seus padrões, né? E eles estavam protegidos por uma força geodésica poderosíssima, que nada poderia se aproximar deles. E sabe que o Triângulo das Bermudas tem coisa ali embaixo, mas você não consegue chegar, porque ele é protegido por forças geodésicas tão poderosas, por tsunami, por corrente do Golfo, pelas trombas d'água, né, pelo campo magnético alterado, pelas bolhas de metano, né, por tantas coisas ali, né, com os vagalhões, as imensas ondas, que todo esse sistema protege algo que está lá embaixo e que se torna um local imergulhável, né? Nem robô mergulha, vai naufragar o bicho lá, né? Então, tem coisa lá embaixo sim, tem lá embaixo. Está protegido por um campo de força geodésico, natural da Terra. E assim Atlântida também tinha essa mesma proteção, né? Essas mesmas forças ali também atuam no Triângulo do Diabo e também atuavam na cidade de Atlântida. A civilização de Atlântida, né, como eu falei, Atlântida ficou descendente de Atlas e para facilitar, ela era localizada no Atlântico, tá bom? Aí fica tudo mais fácil, né? Atlas, Atlântico, Atlântida, né? Então essa ilha submergiu devido a um grande cataclismo geológico. Olha, não era pouco comum cataclismos geológicos nessa região, né, das Bermudas, como nós já falamos. Quanta coisa acontece lá. Então, era realmente comum isso daí, né? Então, era comum no Triângulo das Bermudas, né? Os relatos de Platão remontam 400 anos antes de Cristo e são muito detalhados
para você dizer que é mera ficção, né? Então, essa renovação pelo interesse de Atlântida, a partir do descobrimento da América, aumentou bastante, né? E motivou várias publicações e livros a respeito do tema. Em Paris, inclusive, foi criada uma sociedade de estudo dos atlantianos, né? Dos atlantianos, já deram até um nome para eles, né? Em 1927, deu início à publicação de uma revista especializada em Atlantes. Quer dizer, então começaram a querer saber mais a respeito de Atlantes. Eu vou pôr aqui uma figura, essa aqui é uma figura desenhada, idealizada, sabe? Não está assim, né? Porque quando você encontra uma cidade submersa, ela vai estar em ruínas, ela não está hollywoodiana assim. Mas dá para vocês terem uma ideia de como é que seria essa ideia, esse conceito que eles têm de Atlântida, né? O local. Platão fez as suas primeiras referências para Atlântida, né, dando algumas pistas de local, de onde eles estariam, né, em 360 a.C. Ele disse o seguinte: existiu uma ilha situada em frente aos pilares de Hércules. Ele deixou claro aqui e descreve então mais ainda o filósofo grego. Era uma passagem para as outras ilhas, e destas pode-se alcançar um outro continente. Olha as pistas que ele está dando, né? Entre essas possíveis localizações de Atlântida, estariam algumas que a gente poderia conjecturar, que os pesquisadores conjecturaram, e nós vamos chegar naquela que seria mais plausível, tá? Seria a costa de Devon, né, na Grã-Bretanha, né, Cuba, Ilha dos Açores, ou até mesmo uma ilha no meio do Oceano Atlântico, né? Pesquisadores estão convencidos que nos tempos pré-históricos, né, havia sim uma ligação de terra entre a Europa e a África. Então havia ligava os continentes, conforme ali Platão já estava falando. Tentaram produzir um mapa do fundo do oceano, como ele poderia ter sido, uma hipótese, né, feito por computador, há cerca de 19 mil anos atrás, para termos uma ideia de como que poderia ser o relevo daquilo ali, né? Quando o nível do mar era mais baixo, né? Então agora está mais alto. Eles usaram uma tecnologia de ponta que consegue também vasculhar por sonar, né, quilômetros de extensão, mapear quilômetros de extensão. Até tem um documentário acho que está na Amazon Prime, se me falha a memória, na Amazon Prime, um documentário sobre os Incas, né? Os Incas, Aztecas ou Maias, eu acho que são dos Incas, e que mostra essa tecnologia, né? Você passa com um avião, né? Passa um ultrassom ali e você consegue ver em perfeição tudo que está debaixo daquele manto de floresta, né? E essa tecnologia também é utilizada nas águas, né? Também consegue mapear assim quilômetros através do sonar. Tecnologia nova que nos proporciona novas e espantosas descobertas, né? Então, um professor, né, desses pesquisadores diz ter descoberto um arquipélago bem em frente ao Estreito de Gibraltar, né? Então foram investigar lá, né? Nas palavras de Platão, seriam então os pilares de Hércules, né? Seriam exatamente isso que ele encontrou. Esse arquipélago, segundo ele, poderia ser os pilares, né, de Platão ali, os pilares de Hércules descritos por Platão. Supostas ruínas, né, da mítica Atlântica foram encontradas também por Mary Burroughs, né? É uma empresa, tá? Elas estão localizadas, supostamente, né, ou acharam que poderia ser, na costa espanhola. Está fora de cogitação, tá? Não é não, tá? Também, mais uma vez, próximo ao Estreito de Gibraltar, como revela um outro pesquisador, né? Ele afirma, então, que essa empresa, né, acabou fazendo uma série de experimentos e mapeamentos de locais e análises, né, pautadas nos textos de Platão que poderiam ajudá-los a encontrar a localização exata de Atlântida. Segundo o texto de Platão, ele também diz: em frente à boca que vocês gregos chamam de os 5 pilares de Heracles, né? Havia uma ilha, então, junto à Líbia e à Ásia juntas, né? Uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, né? Então, como ressalta também um outro filósofo da obra de Platão, né? O Critias, né? Essas descobertas, conforme os pesquisadores britânicos foram
encontrando gradualmente, aos poucos. Isso aí é um garimpo, né? É um garimpo embaixo d'água, é mais difícil de pesquisar ainda, né? Encontraram grandes círculos, que seriam as bases das torres da cidade perdida, além de ruínas do que seria, conforme consta os textos de Platão, o templo de Poseidon, né? Antigo para esse templo de Poseidon que foi encontrado e que tem sim os círculos, que é exatamente a característica que Platão descreve Atlântida, né, com círculos, vários círculos rodeando ela, como se fosse uma muralha de defesa, mas na verdade era uma cidade sagrada, né? E eles não tinham essa intenção militar, eram mais sagrados, e eles tinham uma tecnologia incrível, muito superior, e a gente vai entrar nesse mérito também, né? Esse templo de Poseidon é exatamente onde está hoje presos os principados. Sabe que existem entidades demoníacas, diabólicas, principados, potestades, que estão presos, né? Eu já falei sobre a terceira sentença, eu vou explicar isso melhor na história de Mitre, tá? Mas teve alguns cuja uma das sentenças é ficar preso mesmo, aceitar a prisão, né? Aceitar a prisão até o juízo do último dia. Estão presos nas profundezas. Profundezas da onde? Do mar. Do mar. É ali que eles estão, nas profundezas do mar, estão presos. Nesse caso, no templo de Poseidon, porque existem sinais mágicos ali, né, que prenderam, aprisionaram essas entidades. Mais ou menos como Salomão aprisionou 72 demônios dentro de um vaso de bronze, mais ou menos o que acontece aqui, fazendo uma analogia bem tosca, tá? Então, supostamente, olha que vamos adiante agora, supostamente os incas, então entendemos, Poseidon, um dos locais onde estão presos algumas das entidades, tem outras espalhadas, tá? E vão ser soltas no dia do juízo. Então, supostamente, os incas, olha só que coisa, hein? Eles também seriam descendentes dos Atlântidas e sua cultura. Os incas é um povo curioso porque eles não tinham uma forma escrita. Eles se comunicavam através de desenhos e passavam oralmente o conhecimento um ao outro. Agora, como é que eles tinham tanta tecnologia arquitetônica, né? Um império que durou mais de 300 anos, né? Com tanto poderio militar e tanta tecnologia que eles tinham, oralmente. Parece estranho isso, né? Mas diz aqui que eles foram ensinados pelos atlantes, né? Uma das pesquisas aponta isso. E eu posso afirmar que sim, é verdade. Não apenas os incas, né, foram descendentes dos atlantes, mas outros povos também. Alguns descendentes diretos e outros receberam tecnologia dos atlantes, né? Mediante um preço, mediante um preço. Você sabe que maias, incas, astecas faziam sacrifícios rituais humanos, né? Preço, tudo tem um preço, tá? Então, os incas foram uma das mais importantes civilizações do mundo, ladeadas com os astecas e os maias, e é claro, aos egípcios também, né? Então, civilizações que até hoje deixam seus registros, suas pirâmides estão em pé até hoje. Eles tinham toda uma estrutura de clãs, tinham exército, tinham um sistema de cobrança, de plantio e colheita, sabiam contar as estações do ano, né? Tinham conhecimentos de astrologia, de astronomia, né? E claro, faziam os rituais de sacrifício também, né? Então eles acabaram ficando, os incas, né? Ficaram se localizando muito na região de Cusco, no Peru, ficaram bastante tempo ali. A partir do século XII, porém, eles iniciaram a formação de um império enorme, cuja capital era Cusco. Hoje, essas terras, onde foi um dia dos Incas, faz parte do Peru, da Colômbia, do Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Olha só o tamanho desse império, gente. Olha só o tamanho, né? Então esse Império Inca durou 3 séculos, tá? 300 anos. E eles construíram um poderoso império, né? Com exército, com toda a estrutura ali, né? E eles também faziam uso do plantio dentro do sistema feudalista, do sistema feudal, né? Que eles nem sabiam o que era, mas eles empregaram a mesma forma. O que é um senhor feudal? É um cara que tem muitas terras, né? Então ele cede essas terras para alguém, né, que ele vai chamar de vassalo, né, cedeu um sítio para o cara lá
vou fazer em metros, tá? Porque eu não sei fazer a conta com hectares, eu não estou acostumado com isso. Ele deu um sítio para o cara, sei lá, para arredondar a conta aqui, de 50 metros, tá? 50 metros quadrados ele deu para o cara lá, né? Aí, esse daí é o vassalo dele. Ele vai produzir naquele terreno, que não é dele, é do senhor feudal. Então ele vai produzir, sei lá, milho. Produzir o milho ali. Quando ele estiver na colheita do milho, uma parte desse milho vem para o senhor feudal. Ele ganha parte daquilo, uma comissão daquilo, porque ele emprestou a terra. Ele ganha ou em dinheiro com a venda do produto, ou ele pega no próprio produto. Então, através desse sistema, eles tinham plantios fantásticos. Vou mostrar aqui a foto também dos canais de plantio deles, irrigado com muita perfeição. Calcula-se, pasmem, né, que o Império Inca tinha aproximadamente de extensão 2 milhões de quilômetros quadrados. Sim, você ouviu bem, 2 milhões de quilômetros quadrados. E tinha uma população estimada de 8 a 12 milhões de pessoas, né? Um grande império. Esse império se espalharam por vários povos, né? E essa cultura e arte inca se espalhou aí. Então eles construíam palácios, casas, fortalezas, pontes, túneis, estradas, canais, arquedutos, né? Então, embora não tivesse a escrita, tudo isso eles construíam, né? Que é de deixar pasmo mesmo, né? Machu Picchu fica situado a 2.400 metros de altitude. Ela não foi encontrada pelos colonizadores, pelos espanhóis no primeiro momento. Ela foi encontrada somente em 1911 por um pesquisador norte-americano que resolveu subir para ver o que tinha lá em cima, né? E descobriu mais pirâmides, mais ruínas ainda, né? Machu Picchu significa montanha velha, né? Então, nessa montanha, né, você pode contemplar, lá tem o Templo do Sol, tem o Templo do Condor e o da Rocha Sagrada, né? O fim do Império Inca acontece por quem? Por causa da intervenção do homem, né? Chegar lá no século XV, né, vai chegar aqui os espanhóis, né? E os espanhóis massacram e acabam com os incas, né? Então, em 1533, eles conquistaram o povo inca e acabaram com a civilização inca, maia e asteca. Os espanhóis dizimaram eles ali, né? Porém, o desenvolvimento deles se assemelha ao desenvolvimento dos egípcios, né? Dos druidos, sacerdotes celtas druidas, que por sua vez também não escreviam, eles passavam seus segredos oralmente. E tem muita coisa nos hieróglifos egípcios que estão codificados, que não foram descobertos também o que significa. Não se sabe o que significa, que está codificado. Assim também os sumérios. A língua suméria não é completamente compreendida, não. A gente acha que decifrou coisa nenhuma. A gente não sabe quase nada da língua suméria. Eles deixaram muita coisa escrita, mas a gente não entende nada, né? Muita coisa a gente não entende, né? Então tem muitos segredos ali que estão muito bem guardados, né? Muito bem guardados. Vamos descobrir alguns deles? Então a Atlântida, ela realmente existiu e ela criou e ensinou aos povos um padrão de arquitetura, né, que nós vamos ver em vários povos, maias, incas, astecas, também nas pirâmides do Egito, pirâmides na Guatemala, como nós já falamos em outros vídeos, né? Então, eles ensinaram esse sistema de pirâmides, os zigurates na Babilônia. Então, eles ensinaram. Essa tecnologia veio deles, dos Nefilins, veio de Atlântida, né? Quer você acredite ou não, o fato é esse, tá? Eu estudei bastante disso na Irmandade, né? E eles passaram essa tecnologia para todos. Então, houve mensageiros que levavam essa tecnologia para pessoas especiais, né? Para pessoas especiais que também eram descendentes dos Néfilins. Sempre tinha um rei que era um descendente do Néfilim. Sempre tinha o deus rei, né? Ele era um descendente do Néfilim. Então, isso estava muito mais presente nas culturas do que a gente pode imaginar. Então, Atlântida, embora tivesse ali a sua base principal numa ilha em algum ponto do Triângulo das Bermudas, ela também poderia ter se estendido, né, para o Estreito de Gibraltar, também poderia ter se estendido até lá. Seria um local, você vê que hoje no Triângulo das Bermudas é um local que some as pessoas, já falei, né? O navio naufraga, você acha o navio, as pessoas não. Muitos atribuem a corrente do Golfo, né? Sumiu no mar, o tubarão comeu, mas olha, e aquele local pede sangue, pede sangue. As entidades que estão ali presas
elas se alimentam desse sangue, se alimentam desse medo, do pavor, desse terror, né? Então elas clamam por sangue. E por isso é um local que também tem muitos naufrágios ali. Além de toda a questão geodésica, né, que enseja, que favorece isso, né, tem a questão deles estarem clamando sangue, sangue humano, sangue inocente. Essas entidades, algumas delas, segundo o calendário do satanismo, tá? Não é o calendário de Deus é ele que sabe todas as coisas. Segundo o calendário do satanismo, vão ser soltos no dia 31 de outubro de 2023. Algumas entidades serão soltas, outras serão também soltas na mesma data, naquele grande portal de Dubai, né? Aquela grande janela moldurada lá de Dubai, também vai ser solto também em 31 de outubro de 2023, né? E aí, nesse período, quem vai ser solto? Dentre eles, né, quem vai estar ali vai ser Abaddon, vai sair das profundezas do mar, né, Abaddon, né, vai ser outros saídos também do Triângulo das Bermudas. Além de Abaddon, vai sair um tal de Belial, Valak, Mafelar, né, não vou nem evitar até pronunciar incorretamente, propositalmente, tá? E Morax, né? Segundo a Pedro 2,4 diz assim: porque Deus não os perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado ao inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, no juízo, eles vão ser libertos. Quer dizer, não é uma prisão eterna, é uma prisão até o juízo. E eles vão tocar o terror. Eles vão sair com sangue nos olhos, tenha certeza disso. Segundo a Pedro 2,4. Judas, né, no verso 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Até o juízo daquele grande dia. Judas também, capítulo, verso 6. Né? Capítulo 1 só tem um, né? 6. Então, dessas profundezas marinhas, né, desde lá do templo de Atlas, né, essas entidades vão ser libertas, vão sair do abismo, vão sair exatamente desse ponto chamado Triângulo do Diabo, né, vão sair dessa região chamada Triângulo das Bermudas. É lá que eles vão ser libertos, tá? E vão tocar o terror a partir do dia que a Irmandade tem como critério 31 de outubro de 2013, tá? 2023, mil perdões, 2023, 31 de outubro de 2023. Se vai acontecer ou não, não sei, mas tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que eu gravei um vídeo, se não me falha a memória, foi o Desvendando Códigos, né? Ou foi o Calendário Secreto 2023, mas eu acho que foi Desvendando Códigos, né? Que eu comentei que uma nave, né, uma sonda, saiu da Terra e foi dar uma sondada no asteroide, né? E depois ela está voltando para a Terra. Ela vai chegar agora na Terra em 2021. Vai chegar exatamente na primavera aqui do Hemisfério Sul. No dia 23 de setembro de 2021 ela chega aqui. Uma data importante para o satanismo. Será que vai trazer uma bactéria alienígena para a gente? A gente já não consegue nem com as nossas bactérias, imagina uma bactéria alienígena. Será que o objetivo não foi esse mesmo, de for lá e capturar bactérias alienígenas, sejam superbactérias, que não tem tecnologia aqui para sanar, né? Ou vão pesquisar primeiro, desenvolver a tecnologia, depois eles disparam, que é o mais óbvio, né? É isso. Bom, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui. E semana que vem a gente vai continuar falando sobre o mistério do Triângulo das Bermudas, a conexão que eles têm com o Antigo Egito, né? E pasmem, eu vou explicar para vocês como é que eles conseguiram erguer pedras de toneladas de peso, né? Sem usar força, Eu vou explicar e vou provar para você. Tá bom? Então aguarda aí, semana que vem, segunda parte desse vídeo aqui, que a gente vai estar batendo esse papo aqui sobre Atlântida, conexão aqui com o Triângulo das Bermudas,
né, também com essas tribos antigas, maias, incas, astecas, egípcios, né, Stonehenge, druidas e tudo mais, né, Mesopotâmia, tem muita coisa interligada, gente, muita coisa interligada, mas muitas entidades serão libertas, né, se assim Deus permitir, em 2023, e aí a coisa vai pegar. E aí você vai dizer, o que a gente faz, Daniel? Eu vou dizer para você o que você faz, fica calmo, fica tranquilo, eu vou dar estratégia também. Não vou apenas apresentar o caos que poderá ocorrer, mas eu quero apresentar para você a estratégia que você tem que ter diante do caos, né? Qual é a serenidade que você tem que ter diante do caos, em que tem que estar fundamentadas os seus valores, né? As suas crenças, as suas bases, né? É isso aí, tá bom? Então até semana que vem, gente. Ó, um beijão no coração, fiquem com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem. Segunda parte, não perca, hein? Até lá.